gostaria de reforçar a importância de a gente entender esse processo de construção, né? Diminuir naturalmente a ansiedade em relação ao que a gente vai treinar. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem, né? O que a gente vai começar a treinar, né? Todo treinador passa por isso. Essa experiência desses últimos 5 anos, né? Com a seleção tem demonstrado que a gente está sempre percorrendo um caminho que a gente não alcança, né? Você, no treinamento, não consegue cobrir a parte mais importante do processo, que é o jogo, né? Então, mesmo que você treine numa sessão de treino todas as nuances, né, todos os eventos que acontecem durante uma partida, ele ainda assim é incapaz de cobrir tudo isso em razão de você ter no jogo as interações, né, as mudanças de comportamento do adversário, o estado, né, emocional da tua equipe. Então, tudo isso influencia de forma muito ampla, né, tudo que acontece durante o jogo. Então, a construção do jogo, ela passa por você ter um planejamento antecipado daquilo que você pretende trabalhar, daquilo que você pretende alcançar, do tempo que você tem para isso, né? E numa longa escala, né, o teu objetivo final, né, onde você quer chegar. Claro que tudo isso também respeitando a parte principal, que é a característica dos atletas, né? Nem todos os atletas possuem, muitas vezes, a característica para um modelo determinado, para uma espécie de estratégia que você pretende junto ao teu adversário. Então, tudo isso é muito importante, né? E o mais importante dessa minha fala aqui nesse segundo bloco é dar uma ênfase ao domínio do método, né? E quando a gente fala do método, a gente está falando de algo que tem um viés um tanto quanto subjetivo, porque existem vários métodos, né? E o treinador ele deve se especializar em dominar o seu próprio método, né? Ele deve saber construir o seu caminho e para isso é um longo tempo, né? Debruçado sobre o jogo, sobre os aspectos do jogo e principalmente sobre a intencionalidade do professor, do treinador, em relação ao que ele vai desenvolver, né? Dito isso, existem aqui uma sequência, né, da qual eu respeito muito, e a primeira delas é relacionado ao modelo primário, né? Eu sempre inicio o trabalho pensando nesses 3 momentos do jogo, que não tem relação somente com o momento, né, mas também com a questão da fração da quadra, né, os comportamentos que vão ser desenvolvidos e eles são denominados como modelo primário. Então, estão divididos em três blocos. Isso serve tanto para o sistema de ataque como para o sistema de defesa. Como o nosso tempo aqui é de 1h15, obviamente eu comprimi aqui esse trabalho para que a gente possa alcançar em tempo hábil o objetivo da exposição. Então, a gente fala em modelo primário de defesa. Quando a gente fala em defesa, a gente chama de recuperação 1, recuperação 2, recuperação 3, e quando a gente fala de sistema de ataque, a gente vai falar de sistema de evolução 1, evolução 2 e evolução 3. Então, eles estão divididos. Depois, os procedimentos. Não adianta nada a gente ter isso claro em mente, né, se a gente não tiver processos para aplicar tudo isso. Então, os procedimentos eles são fundamentais, porque são eles que vão dar a dinâmica, né? E a dinâmica é algo muito específico do trabalho. Entender a dinâmica, né? Compreender a dinâmica da equipe. Existem treinadores que às vezes aceleram o processo de dinâmica, né, do treinamento, mas eles não conseguem fazer com que os atletas acompanhem essa dinâmica. Então, se ele estiver muito à frente, né, da dinâmica da equipe, obviamente ele pode não conseguir alcançar os objetivos. Também é verdadeiro que quando a dinâmica ela é muito mais lenta do que a capacidade dos atletas de alcançar a performance, ele também gera uma apatia, né, por parte dos atletas. Então, ele precisa entender primeiro qual é a dinâmica, para que depois ele possa gradativamente ir colocando os procedimentos em ordem, né? Então,
O modelo primário é o primeiro momento, né? Quando a gente fala de sistema de evolução, né, no sistema primário, depois vocês vão ter, ou já tem, né, esse documento já com vocês aí, fica mais fácil para vocês refletir depois de forma mais tranquila, né? Quando a gente fala, então, de sistema de ataque, a gente está falando ali do sistema de evolução 1, 2 e 3. O sistema de evolução 1, 2 e 3, né, ele está aqui caracterizado por um processo na linha de saída de pressão. Então, essa defesa ela vai ter uma linha imaginária que vai passar ali 12, 13 metros, mais ou menos. Esse sistema de evolução ele está compreendido em tudo que o atleta faz, ou a equipe vai desenvolver nesse setor. O sistema de evolução 2 é uma área que abrange essa finalização do 1 e vai até aproximadamente ali 3, 4 metros da linha central. Então, aqui a gente chama de evolução 2, uma área de construção do ataque, de organização. E no sistema de evolução 3 é passando essa linha do sistema 2, que vai abranger aí também entre 13 metros, mais ou menos 12, 13 metros. É quase que dividido em partes iguais, né? Ficando o sistema de evolução 1 com um pouquinho mais de espaço e os outros dois uma restrição um pouquinho maior, né? Que é o sistema de conclusão, né? A área de definição do ataque. Então, é importante estabelecer na rotina de treinamento uma compreensão por parte dos atletas em que espaço ele está. Quando ele compreende em que espaço ele está, naturalmente ele vai desenvolvendo comportamentos para que ele aplique determinados comportamentos naquele espaço. Então, quando a gente fala de sistema de pressão, sistema de saída, evolução 1, a gente tem como principal objetivo sair de pressão. Então, vai acontecer muitas vezes, né, aquela situação rotineira do atleta querer driblar no setor de evolução 1, que é um setor de alto risco, um setor onde você proporciona para o adversário a possibilidade da recuperação da posse de bola muito próximo da tua meta, e aí você, sem que o adversário exerça qualquer tipo de movimento ou qualquer tipo de trabalho para poder fazer um gol ou ter uma ação ofensiva, você proporciona para ele esse evento. Então, você está dando para ele um evento importante, né? Ele não precisa ter habilidade individual, não precisa ter uma capacidade coletiva muito grande, né? Simplesmente você erra, ele aproveita a recuperação da bola e tem uma ação ofensiva já dentro da tua área de defesa. Outro caráter importante é que no sistema de evolução 1, os atletas eles estão preparados para sair de pressão. Então, quando o atleta toma uma ação individual, né, e é uma decisão autônoma para sair dali de trás driblando, os outros três muitas vezes não estão preparados, e aí você é surpreendido pela perda da posse e você não tem tempo de recuperação e você proporciona ao adversário o que a gente chama de contra-direto, né? Que é aquele contra-ataque sem ter que executar nenhum tipo de desenho. Contra-direto é a recuperação da posse de bola do atleta com posse e o goleiro, né? Então não tem ninguém nesse intervalo para tentar uma defesa. Então, é um setor de alto risco. O setor de evolução 2, você passa a linha imaginária, você quebra a rotina da defesa de pressão, você empurra o adversário um pouquinho mais para o centro da quadra e você tem um pouco mais de espaço para jogar na tua quadra de defesa, caso você precise fazer uma recuperação de espaço, uma retomada, ou você queira avançar, né? Então, vai ter determinados sistemas de jogo que são ainda eficientes nesse trecho da quadra, né? Um sistema, por exemplo, 4-0, ele ainda pode ter êxito porque você tem um espaço nas costas do adversário, né? Mesmo que ainda o goleiro hoje, na função de líbero, né, de defensor, ele ainda possa ocupar esse espaço na cobertura, você ainda tem esse espaço para uma tabela, enfim, e você tem um espaço nas tuas costas que te permite essa retomada. Então, ali, determinados sistemas, eles vão acontecer ainda de forma eficiente. Já tem outros sistemas que não vão funcionar muito bem. Então, a escolha do sistema, e essas frases que eu gostaria que vocês entendessem, né, e se debruçassem para refletir, não é uma escolha pessoal, né? Escolher o sistema não é uma escolha do treinador, é uma escolha que é feita estrategicamente em função do comportamento do adversário. Se o adversário ele joga defendendo
nesse bloco, automaticamente a minha escolha não é pela minha preferência, mas sim pela razão de conseguir obter vantagem sobre o adversário, né. Então, se eu estou ainda nesse sistema, eu também posso dispor de um sistema 3-1, ainda funciona muito bem, porque ainda tenho espaço, não tenho um congestionamento, né, no pivô, né, se for um pivô mais de referência, se ele for um pivô com característica mais de ala, ele entra ainda melhor, porque ele vai sair da base 4 ali, que é onde fica o fixo, enfim, ele tem um pouquinho mais de vantagem, e ele ainda pode ser utilizado. Quando eu pulo para o setor de evolução 3, obviamente eu já tenho restrição desse sistema. Por exemplo, uma equipe que joga em 4-0 dentro do sistema de evolução 3, ele tende a ter um índice de transição muito maior. Então, o objetivo do sistema ofensivo, finalizar as jogadas, né? Definir o lance. Então, quando ele entra nesse bloco, o atleta tem que ter em mente que aqui sim o drible dele faz vantagem, que aqui ele está próximo da linha de finalização, e aqui ele vai lograr êxito caso ele consiga avançar o seu adversário, com cobertura, sem cobertura, enfim. Isso depois é uma relação das vantagens e desvantagens numéricas, né? Mas aqui ele consegue avançar para isso. Então, ele vai ter mais êxito nesse setor se ele for driblar ou for fazer uma tabela, mesmo que o espaço seja reduzido. Então, aqui, determinados sistemas, eles proporcionam muito mais transições do que oportunidades de ataque. Então, vocês vão ver muitas equipes entrarem nesse bloco e eles fazem um ataque e geram 3, 4 transições. Poxa, se o meu sistema de ataque ele gera uma possibilidade de ação ofensiva e 3 ou 4 transições, automaticamente eu preciso estudar e avaliar melhor esse sistema, porque ele está me proporcionando muito mais desvantagem do que vantagem. Agora, quando o meu sistema ele entra nesse bloco, ele define o lance, ele proporciona menos transições para o adversário, muito melhor. Porque, inevitavelmente, o sistema de ataque ele vai proporcionar algum tipo de transição, seja uma transição direta ou uma transição indireta, né? Uma transição direta é pós-recuperação da posse da bola pelo sistema de defesa, ou uma transição indireta, que é quando a bola sai no tiro de meta, o goleiro faz reposição rápida, ou a bola cai na mão do goleiro através de uma defesa e o adversário já está preparado para o primeiro momento desse ataque ser transição e não ser posicional, então ele vai querer transitar já de imediato, ele vai proporcionar de alguma forma. Então, o meu sistema de ataque ele não tem só como objetivo principal gerar opções ofensivas, mas de não gerar opções de transição para o adversário. Então, é importante ter isso em mente, e o processo de modelo primário, ele vai estabelecendo essas rotinas, né? Ele vai catequizando o atleta para entender essas fases. E quando eu consigo isso, obviamente, eu vou ter a possibilidade de ter mais sucesso, né, com o meu adversário, frente ao meu adversário. Então, dito isso, importante também que a gente entenda o que a gente vai trabalhar em cada processo de evolução. Se eu vou trabalhar no sistema de evolução 1, eu vou ter que trabalhar em cima de metodologias que preconizem mecânicas das saídas, né? Então, isso tem relação direta com o posicionamento. Atleta mal posicionado no sistema de evolução 1 pode falir o sistema, então é importante que a gente entenda que posicionamento vai nutrir a saída de pressão, está posicionado de costas, está posicionado muito lateralmente, perder a amplitude visual, perder a relação dos outros 3 companheiros, né? Uma vez que é um jogo coletivo, muito dependente, né, de ações individuais. Então, para cada um dentro de quadra, eu preciso enxergar os outros 3 companheiros, né? Com ou sem bola, o meu posicionamento precisa enxergar os meus outros 3 companheiros, e eu não coloco sempre 4 companheiros, porque a gente tem um goleiro, porque no sistema de saída de pressão, o goleiro ele tem restrição no jogo, em função da regra. Então, se a bola sai do tiro de meta, eu já não posso mais utilizar o goleiro na sua quadra de defesa. Então, eu tenho restrição. Então, a minha preocupação é eu e os meus outros 3 companheiros. Então, eu preciso estar posicionado, e aí vocês têm que ter uma observação muito grande, né, no treinamento, não é com relação
as jogadas, as movimentações do adversário, mas em relação ao que o teu atleta ele consegue enxergar nesse momento, né? Será que ele está conseguindo enxergar os seus outros 3 companheiros? Será que o posicionamento corporal dele privilegia a amplitude da quadra, ele consegue enxergar os espaços da quadra, ele está posicionado ignorando, às vezes, 1 ou 2 jogadores, e também ignorando alguns pontos cegos dentro da quadra, se ele estiver mal posicionado, não vai ter fluência, não tendo fluência, não tem mecânica de saída, então a mecânica é importante. Organização do jogo de duplas, gostaria muito de falar mais tempo sobre isso, mas a função aqui é a construção do jogo e não entrar especificamente nos modelos da construção, né? E o modelo de construção do jogo de duplas, ele usa uma fragmentação da estrutura da quadra, né? Para jogar em setores esquerdo e direito, onde a gente consegue fazer o entrosamento entre as duplas e aí você vai incluindo na complexidade do jogo mais um e depois mais um, né? Então, as duplas elas vão acabar trabalhando de forma simultânea, com mecânicas simultâneas, e aí eles jogam coletivamente entre os 4. Mas antes disso acontecer, é a dupla, o entrosamento da dupla, entrosamento da dupla, entrosamento da dupla, entrosamento da dupla, e aí vocês vão ver que muitas coisas no jogo acontecem com duplas, né? Sem o envolvimento de um terceiro ou de um quarto jogador. E depois que eles adquirem esse jogo de duplas, que a gente chama do jogo simples, jogar em dupla é um jogo simples, eles vão para o jogo avançado, que é o jogo da dupla mais um, que é dupla do lado direito com mais um do lado esquerdo, então é dupla mais um, independente de onde eles estejam posicionados, é a formação de um triângulo, isso é certo, né? Onde tiver um terceiro jogador se aproximando da dupla, é triângulo, seja no sistema de defesa, seja no sistema de evolução 2 meio, ou seja no sistema de evolução 3 ataque. 2 mais 1 é triângulo em qualquer parte, em qualquer tipo de triângulo, né? E o 2 mais 2, né, que seria a junção das duas faces, né, da quadra, é o que a gente chama de jogo complexo, né? Quando você envolve todo mundo no processo. Então, para isso, precisa ter essa organização. Aí vem as questões do jogo específico, e aí aqui vocês vão ver que eu já abordo questões muito mais particulares. Por exemplo, saída lá do contrário. Da saída lá do contrário é aquela orientação, né? Aquele macete do jogador que toca a bola para o lado direito, ele não vai correr para o mesmo lado, ele vai tocar a bola para o lado direito e vai sair para o lado esquerdo. Por quê? Porque ele vai ampliar um pouquinho mais as linhas de defesa para que alguém ocupe esse espaço central e, ao ocupar o espaço central, ele possa ter uma vantagem ali de 2, 3 metros, que para nós no futsal é muito espaço, né? A gente joga com espaço sempre muito reduzido, acelerando o processo de decisão do atleta. Quando ele tem esse espaço maior, obviamente ele tem um tempo, né, um time um pouquinho maior para pensar, e isso dá para ele a possibilidade de melhores escolhas. Então, se eu proporciono um espaço maior para o meu atleta, automaticamente eu estou tirando dele a pressão de tomar decisões de forma muito rápida, e não que eu não quero que ele tome decisões rápidas, ele vai ser obrigado em muitos momentos do jogo a tomar decisões rápidas, mas quando eu faço uma saída de lado contrário, eu amplio um pouquinho mais, eu crio um delay um pouquinho maior para essa tomada de decisão, e isso pode gerar melhores escolhas, né? Buscas frente e costas, né? Isso também é um macete, né? Tá também na caixa das orientações pessoais, né? Do que eu entendo do jogo. Apoio ao portador da posse da bola, então o portador da posse da bola precisa ter sempre 3 jogadores apoiando, por isso que eles vão se movimentar em relação a quem está com a posse de bola. Aonde tiver o portador da posse de bola, eu preciso estar próximo dele em linha de passe para que ele possa, daí sim, eleger qual é o melhor passe. Aí cai num viés mais autônomo, né? Eu não posso dizer como treinador qual é o melhor passe. Eu posso sim fazer observações e dizer que talvez aquela escolha não tenha sido a melhor, mas ele tem que ter autonomia para escolher o passe que ele precisa escolher. Então, ele vai decidir em função do que ele está enxergando. Então, é o apoio ao portador. E as linhas longas também é um conceito muito pessoal. Eu vejo os atletas hoje jogando de maneira muito burocrática, né? Porque eles acabam, dessa forma, centralizando muito o jogo num bloco muito encolhido da quadra. Então, nós temos uma quadra hoje em alta performance em 40 por 20, e os atletas
pelo seu posicionamento, eles resolvem jogar em 15 por 30. Se eles jogam em 15 por 30, eles vão dar, obviamente, muito mais transições para o adversário. E eles dando transições para o adversário, ele não vai ser efetivo. Então, quando você alonga a quadra, né, você joga lá em cima das linhas, em 20 metros, e você procura usar a amplitude da quadra de 40 também, você dificulta o sistema de defesa. Porque aí o sistema de defesa, ou ele fica dentro, num bloco mais fechado, você vai ter um espaço periférico muito maior, ou ele resolve jogar mais aberto, e aí você joga com infiltração. Então, não tem como fazer as duas coisas. Nenhum sistema de defesa vai cobrir dentro e fora. Ou ele cobre dentro, ou ele cobre fora. Se ele cobre dentro, você joga pela periferia, se ele cobre fora, você joga com infiltração. Então, é preciso entender essa dinâmica também para poder fazer com que aconteça melhor, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos essa seria a formação do jogo, né? Desculpa, voltou. Essa seria a formação do jogo. E aí, quando a gente está jogando nessa forma aqui, né, com esse sistema de pressão, com os atletas muito próximos aqui, o que a gente está pedindo é isso, é justamente isso, né? Que eles usem as linhas laterais, né? Que eles ampliem a linha lateral aqui, e, independente do desenho, que ele proporcione essas infiltrações, né? Que ele possa proporcionar que alguém infiltre e gere uma vantagem numérica sobre a primeira linha. Naturalmente acontece de quando o jogador está posicionado na segunda linha de defesa, ou entre a primeira e a segunda, que a gente chama de entrelinhas também, nessa infiltração, nessas entradas, não há o acompanhamento do jogador da linha 2. Por que não acontece isso? Porque esse jogador aqui ele tem recomendação de ser jogador de cobertura. Então, ele não acompanha, porque se ele fizer isso, né, tentar acompanhar ou tentar estabelecer uma troca de posto defensivo, ele vai colocar a defesa em linha e ele vai facilitar, obviamente, uma bola de infiltração para o pivô. Então, ele coloca todo mundo em linha e ele acaba prejudicando o sistema. Agora, quando ele mantém isso, mesmo ocorrendo uma infiltração, a gente já está gerando aqui, na primeira linha de defesa do adversário, uma superioridade numérica. E é isso que o sistema de ataque precisa entender. Condução de bola para próximo de um defensor, fixação da defesa e um jogo de superioridade já na primeira linha, batendo a linha defensiva, certo? Então, é basicamente isso. Tem muitas informações em cima de um quadro só, pessoal. Em cima desse quadro aqui, nós poderíamos ficar muito tempo, né? Mas para vocês entenderem que o conceito ele é amplo, certo? Aqui é só uma demonstração bem rápida de que, quando eu separo os blocos no modelo primário, sistema de evolução 1, sistema de evolução 2, sistema de evolução 3, vão existir sessões onde o meu foco, né, isso é método, o meu foco é trabalhar o sistema de evolução 1. Então, eu vou trabalhar muito em cima do evolução 1. Terão sessões que eu vou trabalhar muito em cima do bloco 2, que são movimentos que a gente vai ver depois, muito em cima dos movimentos do bloco 2. E vão existir sessões onde eu vou trabalhar muito em cima do bloco 3. Terão sessões onde eu vou trabalhar bloco 1 e 2. Terão sessões onde eu vou trabalhar bloco 1, 2 e 3, para que eles se interliguem e tenha uma continuidade dos movimentos. Então, basicamente, é assim que funciona a metodologia. Em cima dos blocos é que a gente vai trabalhar, certo? Vamos lá. Então, olha só, eu estou trabalhando nos dois lados, eles saem lá de pressão, os movimentos aqui podem estar característicos num método analítico, né, onde eles fazem isso sem resistência. O objetivo é eles percorrerem os espaços, né, e identificarem os posicionamentos, melhorar a dinâmica do passe. Antes de eles irem para um jogo de oposição, onde a defesa vai tentar recuperar tudo isso, eles estão desenhando os movimentos, né? Ajustando. E eles fazem isso dos dois lados, para que ninguém fique sentado, né, esperando a sua vez de execução. Isso é um ponto importante, né? O treinador precisa pensar em envolver os atletas nas atividades, não deixar o jogador esperando sentado ou em fila, aguardando o seu momento. Claro que, em algumas situações, isso é inevitável,
Mas quanto mais você puder envolver em dinâmica de treinamento os atletas, muito melhor. Então, aqui está todo mundo trabalhando, todo mundo exercitando. Quem vai fazer daqui para lá vai chegar lá e vai voltar, então o cara não tem muito tempo de recuperação. Eu estou aqui otimizando o meu tempo de treino, né? Isso pode ser um pós-aquecimento. Muitas vezes a gente utiliza esses exercícios juntamente com a preparação física, porque ele precisa estar sabendo o que a gente vai trabalhar, para eles poderem otimizar o meu tempo. Eles vão trabalhar isso como aquele trabalhinho, em vez de fazer passe e finalização, eles podem fazer isso já no período de aquecimento, maximizando o nosso tempo de treino, certo? Sistema de evolução 2, aí tem movimentos específicos aqui também, cortes de linha, né, que é uma metodologia que eu utilizo para gerar vantagens e conflitos defensivos. Então, esse corte de linha ele pode acontecer no sistema de evolução 1? Sim, ele pode acontecer no sistema de evolução 1, ele pode acontecer no sistema de evolução 2, ele pode acontecer com muitas restrições no sistema de evolução 3. Ele vai acontecer principalmente se o jogador da base 4, que é o pivô, ele sair de dentro da defesa, como se fosse um jogador de basquete aqui, vamos tentar imaginar isso, um jogador de basquete que sai de dentro do garrafão, ele vem para a linha de armação, para o chute dos 3 metros, né? Então ele sai lá de dentro, roda, para ele gerar vantagem na primeira linha defensiva, e saindo lá de dentro ele também gera um conflito da defesa, né? Para saber se o defensor dele vai sair com ele ou não. Se sair com ele, ele abre espaço em infiltração, se ele não sair com ele, ele vai gerar vantagem numérica na armação do jogo. Então, também daria para nós falar só sobre cortes de linha, que é bem amplo também essa dinâmica aqui. Buscas pela frente, aí ele não busca mais nas costas do adversário. Se ele está no sistema de evolução 2, eu vou mostrar para vocês depois, porque esse é um macete importante. Se ele está no sistema de evolução 2, a busca é pela frente do adversário, não apenas pelas costas. Ele não joga mais na entrelinha do adversário. É regra? Não, não é regra, é orientação. Ele é que vai ter que ver, porque pode ser que em alguns momentos a primeira linha da defesa vá subir e ele acha um espaço nas costas da defesa. Se a primeira linha não sobe e ele ficar nas costas da defesa, ele não tem ali muito espaço. Ele vai receber uma bola e vai devolver para a origem, que é o que a maioria faz. Só carimba um passe. Sofre risco, pode tomar uma dobra, pode perder a posse de bola por o passe ser, de repente, muito forte, muito fraco, ou também sob a orientação do fundamento técnico de uma recepção ruim. Então, ele pode gerar uma vantagem para o adversário. Então, a busca é pela frente. As linhas continuam sendo longas, para que essa infiltração, essa entrada possa acontecer de forma mais específica. As entradas e saídas de defesa. Eu entro na defesa, pinço o adversário, saio da defesa e vejo o comportamento dele. Ele sai comigo ou não sai? Então, isso precisa ser orientado. A saída da base 4, que foi o que eu mencionei agora há pouco com vocês, tá? Então, olha só, o que acontece é isso, né? Na orientação, as linhas estão alongadas. Se o atleta ele for buscar a bola aqui, ó, muito nas costas do, opa, deixa eu mexer aqui, ó, muito nas costas do adversário, o que vai acontecer? Ele pode não gerar vantagem numérica. Ele pode receber a bola e ser encaixotado nesse setor aqui e perder a posse de bola por uma transição. Agora, se ele sair da base 3 e entrar pela frente da defesa, ele vai gerar um conflito entre esses dois defensores. Mesmo que seja momentâneo, e vai ser momentâneo, porque é em fração de segundos que isso acontece, essa pequena dúvida entre quem vai acompanhar o jogador que infiltra pela frente é tempo suficiente para a gente gerar uma vantagem sobre o adversário. Então, o atleta precisa entender que essa janela que se abre é o momento certo para você pular para dentro. Se você não pular para dentro, nesse momento a janela se fecha de novo e você não consegue gerar vantagem. Então, enxergar esse time é importante, certo? Então, a entrada pela frente. Quando o movimento está mais próximo do setor 1, a entrada pode acontecer pelas costas, porque há uma amplitude das linhas e ele consegue, às vezes, progredir. Quando está no sistema de evolução, não é proibido, mas a recomendação é que ele faça essa entrada pela frente. Então, na transferência da posse de bola para o companheiro, ele entra, isso geralmente acontece dessa aproximação, e esse jogador ele também fez meio do caminho. O corte de linha acontece para esse jogador, e esse jogador ele vai enfrentar a linha de defesa, a segunda linha de defesa.
esse jogador aqui, ele amplia essa linha ou ele aproxima para fazer uma bola de fundo. Só que, quando ele sai da bola de fundo, ele vai dar para esse jogador o jogo de 1 contra 1. O Voser mencionou a questão do jogo contra o Marrocos. Observem, por exemplo, que o Brasil coloca o Marrocos toda hora em 1 contra 1 e sem cobertura. É o jogo, é a característica do futsal brasileiro, né? As pessoas querem que a gente jogue driblando, jogue com filtração, e quando isso acontece excessivamente, você está dando para o jogador brasileiro a possibilidade de ele usar a melhor característica dele, que é o jogo individual. Então, a gente abusa de jogo individual, sim. Eu não faço o trabalho para ser mecânico e robotizado. Eu quero que o meu jogador jogue dentro das características dele. Qual é a nossa melhor característica? É jogar 1 contra 1. Se eu afasto a cobertura e eu coloco para ele jogar 1 contra 1, ele tem que vencer só o adversário dele. Ele não tem cobertura. Então, se esse adversário ele optar por ficar na cobertura para não levar o 1 para 1, obviamente eu tenho alguém flutuando na defesa do adversário sozinho, para um passe de infiltração. Agora, se eu afasto isso dele, eu dou a possibilidade desse jogador infiltrar no sistema de defesa sem cobertura, certo? Então, a gente trabalha para isso. Então, dentro desse sistema, a gente vai trabalhar corte de linha, busca pela frente, saídas longas, entradas e saídas da defesa. A entrada e saída da defesa significa, por exemplo, que eu estou aqui numa linha um pouco mais baixa que o meu adversário, eu tenho a base 4 aqui, eu tenho meus companheiros todos aqui já muito mais compactados, vejo que a defesa deles estão mais compactada, eu estou com o meu portador da posse da bola aqui, e esse meu jogador aqui, ele resolve sair da base 4 para fazer isso aqui, ó, uma infiltração pelas costas, armando um jogo de 4-0 e uma bola de infiltração para que a bola entre para esse jogador e eu consiga tirar o adversário da sua zona de conforto para esse tipo de situação. Pense que aqui, aquele desenho de 4-0 bonitinho, com 2 jogadores assim, ó, assim como acontece nos desenhos que a gente faz muitas vezes, isso aqui é o tópico, certo? Isso é o tópico. É difícil estar no desenho, a não ser no primeiro movimento. Depois, o 4-0 pode estar configurado com movimentos e com posicionamentos dessa forma. Vejam só, as linhas estão bagunçadas, né? O sistema 4-0 preconiza uma linha, a primeira linha, a linha curta a gente chama de linha de armação, a linha longa a gente chama de a linha de busca e aproximação, que é os jogadores que vão buscar, fazer tabela, enfim, né? Então, aqui ele sai da base 4, como o jogador do basquete, por exemplo, né? Estou tendo dificuldade para entrar aqui, o meu pivô está muito encaixotado, né? O oposto, eu não consigo fazer uma bola no pivô, às vezes, não consigo fazer. O que ele faz? Eu entro em linha, esse jogador ele sai de dentro do garrafão, faz esse movimento, porque ele pode ter um passe aqui, uma infiltração lá no fundo da quadra, por uma bola de infiltração de diagonal, ele pode cortar a linha para esse jogador bater a segunda bola, como ele também pode entrar aqui, carimbar o passe, sair para o meio, o jogador voltar, esse jogador retornar aqui para a defesa e ele fazer uma bola de tabela curta. Então, esse jogador ele tem que saber em que momento ele sai da quarta base. Tem jogadores que têm dificuldade de fazer essa saída da quarta base, porque são jogadores que jogam de referência. Então, os pivôs de referência, eles querem jogar muito mais próximo da zona onde eles são bons, né? Que é aquela zona de área ali, muito mais próximo. Óbvio que a gente tem que proporcionar que isso aconteça também, mas quanto mais compactado a defesa do adversário, quanto mais nós empurrarmos a defesa do adversário para essa zona, menos espaço ele vai ter e mais dificuldade para jogar. Aí é o momento que ele precisa entender, poxa, aqui eu tenho que abrir mão daquilo que eu mais gosto de fazer, que é jogar aqui, para jogar dentro de um sistema coletivo, ajudar os meus companheiros a produzir oportunidades de ataque, certo? Então, basicamente é isso. Mostro para vocês aqui, através do vídeo, a gente trabalhando, né, dentro desse sistema, né, dentro desse sistema de evolução. Então, aqui eu vou trabalhar movimentos de meio de quadra, né, ó, infiltração, passe lado contrário, veja que tem uma mecânica, né, de busca e aproximação, tem 2 cortes de linha aqui, ó, aqui já é o terceiro processo, eles já estão fazendo o terceiro processo que a gente vai ver depois, então já tem cruzamento e ultrapassagem sobre o jogador da base. Ó, passe, entrada pela frente, corte de linha, saída da quarta base, corte de linha de novo, bola de tabela 2 contra 1. Aqui eu estou construindo o sistema de evolução 2. De novo,
de forma analítica, para fixar os movimentos. Primeiro, para mim, a primeira situação é aplicar esses movimentos para que eles possam fixar, né? Qual é a função de cada um deles. Ó, eu vejo um jogador levantando a mão dizendo assim, calma, espera o tempo de eu entrar pela frente, você deu o passe antes. Então, é esse ajuste que é importante fazer. Ó, agora o passe entrou. Ah, agora ele entrou na frente. Aí o passe entrou, ele negou o passe, saiu a quarta base, negou o passe de novo, uma bola de novo de tabela, e aí a continuidade do movimento. Então, aqui, nos dois lados, a gente está construindo movimentos do sistema de evolução 2. O mais importante nesse processo, pessoal, é tentar reciclar movimentos. Esses movimentos que a gente faz no 2, a gente pode fazer no 1, que a gente faz no 1, a gente pode fazer no 2. Os movimentos eles precisam estar próximos um do outro, não posso fazer o movimento A totalmente descontextualizado do movimento B e C, porque eu estou perdendo tempo, né? Se eu perder tempo, eu não consigo alcançar. Vamos lá. 3. Sistema de evolução 3. Poxa, lá no sistema de evolução 3, eu já estou compreendendo, por exemplo, que eu já compactei a defesa do adversário por duas vias. Pela competência do meu sistema ofensivo, que foi muito eficiente a ponto de empurrar o adversário para trás, ou pela ineficiência do sistema de defesa do adversário. Por uma das duas vias, eu vou chegar lá. Eu preciso chegar lá. Agora, eu preciso ter em mente que, quando eu chego lá, eu também tenho um lado negativo de estar lá. Eu diminui o espaço. Eu estou lá jogando num metro quadrado, onde eu tenho 9 jogadores, 4 de ataque, mais 4 de defesa, mais goleiro, que é cobertura também. 9 jogadores naquele metro quadrado vão restringir ainda mais o meu espaço de jogo. Eu vou ter menos espaço para jogar. Eu vou ter que ser melhor na tomada de decisão, eu vou ter que ser melhor na autonomia, né? Decidir melhor sozinho, porque muitas vezes eu vou precisar resolver o problema tomando uma decisão de forma isolada, individual, e eu preciso dar essa garantia para o atleta, para o meu atleta, que ele possa tomar uma decisão e que o sistema possa cobrir a decisão dele, se for mal sucedido. Então, o sistema tem que estar preparado para isso, por isso que a gente vai cair depois naquelas metodologias de simulações, que não é o objetivo desse trabalho, desse nosso encontro aqui, mas que daria para nós falar 3, 4 horas só de sistemas, só de metodologias, né? E a simulação é importante. Eu simular que o meu atleta tomou uma decisão ruim e o sistema de defesa coletivo precisa proteger essa ação mal sucedida. Então, eu vou precisar trabalhar para isso. Então, se eu vou empurrar o adversário lá para a zona de compactação e a minha equipe não joga bem com defesa compactada, por que eu vou empurrar ela lá para o sistema de compactação? E é isso que a gente estuda pouco no futsal. Eu sou muito crítico em relação a isso, né? A esses cursinhos que passam para o atleta jogadinhas ensaiadas, isso, aquilo, sem a gente entender a dinâmica da nossa equipe. Eu preciso entender a característica e a dinâmica dela. Se a minha equipe joga mal com defesa compactada e eu pego uma jogadinha para movimentar e empurrar a defesa para ficar compactada, é contraproducente o meu sistema ofensivo. Jogar com defesa compactada é muito mais prejudicial ao meu sistema do que propriamente gerar benefícios. Então, se eu não jogo bem com defesa compactada, eu tenho que fazer eu tenho que ter duas coisas bem claras. Ou eu melhoro o meu ataque com defesa compactada, ou eu tiro a defesa compactada para uma linha um pouquinho mais espaçada, eu tiro ela lá de trás, né? Então, vou ter que fazer isso. Por isso que vocês vão ver, muitas vezes, a gente empurrando o adversário, ela entrando na compactada, e eu acionando o goleiro como gatilho. Por quê? Porque tu quer jogar com o goleiro? Não. Porque quando eu faço o acionamento do goleiro e ele sobe, o que eu faço? Eu tiro a defesa da zona de conforto dela. Ela quer jogar compactada, mas eu uso o goleiro para atacar o adversário? Não. Eu uso o goleiro para quebrar a rotina defensiva. Aí ele vai ter que, ou ele arma uma defesa especial, do jogo especial, que é para impedir que o goleiro jogue, porque ele vai entender que eu vou mudar a estrutura de ataque, ou então ele sai lá de trás para poder recuperar o espaço, para não deixar o meu goleiro infiltrar. Quando a defesa está saindo, o meu goleiro infiltra passe para que a gente possa quebrar a rotina defensiva. Então, é um jogo extremamente de manipulação, né? Então, eu preciso, às vezes, usar. É claro que quem está assistindo
muitas vezes, num programa de TV, com um narrador e um comentarista que não entende bolufas nenhuma de futsal, vocês não podem ser induzidos às observações desses caras que não fazem futsal, que simplesmente sentam na poltrona para comentar ou para narrar. Então, por que é importante estudar? Para ser crítico a essas falas, né? Que muitas vezes são falácias, né? Que são coisas para gerar audiência, mas que não leem o jogo. Então, a gente está aprendendo, às vezes, com pessoas que não são capacitadas para entender. Então, vocês precisam sentar e entender, eu entendi que estrategicamente o cara aciona goleiro para tirar a defesa compactada lá de dentro e tantas outras nuances que acontecem no jogo. Não se deixem seduzir por comentaristas e narradores. Eles entendem muito pouco, em qualquer esporte, com exceção ao voleibol, ao basquete, onde os comentaristas são pessoas que conhecem um pouco mais do jogo. Futebol e futsal tem um monte de impostor. Então, no sistema de evolução 3, a gente vai ter aqui fixações da defesa. Aqui vocês vão ouvir falar de fixação par ímpar, que é um meio tático ofensivo do handebol, que é um meio tático de conceitos adaptados. Eu procurei, há uns 7, 8 anos atrás, começar a trabalhar com esse conceito do handebol e tentei me aprofundar. E depois eu fiz uma leitura do que esses conceitos podem ser adaptados ao futsal e trouxe eles para dentro da nossa modalidade, porque eu entendo que os conceitos que já foram amplamente discutidos, estudados, né, e deram resultados em outros esportes coletivos, eles podem estar no nosso esporte também, como maneira de facilitar o processo do treinamento e também da aplicação competitiva durante o jogo. Passes e ultrapassagens, um meio tático ofensivo também do handebol, né, que pode ser utilizado no sistema de defesa compacta. Linhas longas segue percorrendo o mesmo caminho, linhas longas do sistema de evolução 1, linhas longas do sistema de evolução 2, linhas longas do sistema de evolução 3, linhas longas no almoço, na janta, em qualquer momento, linhas longas, amplitude da quadra, usar os 40 metros, usar os 800 metros quadrados que nós temos de quadra, parar de ficar entrando em relação à bola. Observe nas equipes de vocês, por exemplo, que onde tem um portador de bola, tem alguém sem a bola querendo entrar muito próximo dele. Se não for para entrar para tabelar e sair, se não for para entrar para fazer busca e aproximação, saída e fugida, para que entrar? Para atrair mais um jogador de defesa para esse bloco que fica curto e aí vai envolver e vai exigir uma proficiência de passe, de recepção, de gestual técnico muito maior de quem não tem essa proficiência. Então, se o cara não tem isso, para que ele vai aproximar e aglutinar mais ainda? Professor, mas as linhas longas exigem uma qualidade de passe maior. Ora, bola, o que a gente faz no treinamento se não é melhorar os fundamentos técnicos? Vem aquela velha discussão, né? Por que o jogo hoje no Brasil, por que os atletas no Brasil hoje, no futebol, jogam muito mal o jogo? Porque os treinadores abandonaram os fundamentos técnicos e eles acham que podem jogar com oposição e com joguinhos situacionais que eles vão resolver o problema do jogo. Então, nós vamos assistir um jogo hoje muito feio, muito ruim, porque o jogador que joga o jogo não domina bem as técnicas do jogo, porque lá na Europa ele ouviu falar que é assim que o Guardiola faz, ou fazia no Barcelona, no Bayern e agora no Manchester, sendo que ele tem um extrato melhor da qualidade individual dos atletas do mundo, ele tem quem ele quer, e, obviamente, ele não vai treinar passe e recepção com atletas que ele tem. Mas os treinadores brasileiros, que são vira-latas, que ficam valorizando a cultura de outros países, eles trazem para a sua cultura metodologias de trabalho europeia de treinadores, grandes treinadores. E aí pega aqui o cara que não sabe passar uma bola, que joga num campo todo esburacado, ele quer que tenha fluência no jogo, aí nós vamos assistir isso que a gente assiste todos os dias. O cara não domina bem o jogo, não domina bem as técnicas, e quer jogar o jogo, então não vai conseguir jogar. Então, agora as bolas, o mínimo que eu posso exigir de um jogador que chega na alta performance, que chega na minha mão no alto rendimento, é que ele pelo menos saiba passar uma bola de 20 metros com passe de segurança, com força ajustada ao posicionamento do companheiro dele. É o mínimo que eu posso exigir. Então, as linhas vão estar alongadas assim. De novo, a saída da base 4, e o jogo individual 1-1 e em dupla 2-1. Eu preciso gerar vantagem numérica e igualdade numérica. Se eu jogar com desvantagem numérica, né, vantagem em prol da defesa, meu defensor e mais cobertura, e eu queria enfrentar isso todo instante, obviamente que eu vou dar muito mais transições para o adversário. Então, antes de vocês passarem
1001 jogos de atividade, passem para o atleta de vocês a importância de eles lerem esses comportamentos defensivos. Se ele está com vantagem numérica, ele usar a vantagem numérica. Se ele está em igualdade numérica, ele usar o potencial individual. Se ele está em desvantagem numérica, ele usar o processo coletivo. Isso é regra, né? Isso é básico e isso não é ensinado, né? Porque a gente está querendo ensinar o jogador a pilotar um avião sem ele saber dirigir uma Kombi. Ele não tem nem carteira de motorista e a gente está querendo ensinar ele a pilotar avião. Então, essas regras básicas, elas devem vir desde as idades iniciais, que eles aprendam a ler essas configurações, porque elas vão acontecer todo instante no jogo. Vai ter jogador que, quando ele está 1 para 1, ele não dribla, daí quando ele está 1 para 1, mais cobertura, ele quer driblar. Me parece que é uma falta de compreensão do que está acontecendo ali, e essa falta de compreensão vem em função da negligência que nós, treinadores, às vezes permitimos que o atleta jogue mal sem enxergar as estruturas, né? Então, ele precisa ler as estruturas. Então, quando a gente tem esse jogo de dupla, é natural que a gente possa valorizar o jogo individual dele. Quando ele tiver em 1 contra 1, ele valorize a característica individual dele. Ah, mas eu não sei driblar. Então, joga com abertura e finalização, tirando curta e fazendo finalizações de curta distância, que é melhor do que ele tentar um drible, às vezes, com uma cobertura montada. Isso acontece muito em transição. Vocês vão perceber que, às vezes, o atleta ele vai numa transição com super vantagem numérica, 3 contra 1. Tem um defensor e ele está em 3. Ele tem 2 opções de passe. O que ele faz? Dribla. Pode dar certo. Ah, claro que pode dar certo. Tem uma imprevisibilidade em todas as ações do jogo. Só que a tendência é que dê errado. E ele ignora uma super vantagem, ao invés de ele passar e ultrapassar, ele quer driblar quando ele tem uma super vantagem numérica. Aí, quando ele está em igualdade numérica, em transição, que também é transição em igualdade numérica, aí ele não quer, ele quer passar, ele quer transferir a bola para alguém. Ele podia driblar, porque a configuração em 2 contra 2, se ele está em 2 contra 2, tem um jogador com bola e o defensor, tem um jogador sem bola e seu defensor. O jogador sem bola e seu defensor isola a ação para ele ter 1 contra 1, que é mais simples de jogar. Então, essas estruturas são importantes que a gente treine com os atletas antes de treinar sistema 4.0, sistema 3.1, não sei o que lá, jogadinho no sistema 3.1, jogadinho no sistema 4.0. É entender as configurações, certo? Então, aqui, quando a gente vai trabalhar isso dentro desse sistema, um bloco mais fechado, é aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, o jogador está aqui, ele entende a necessidade, tem uma linha de defesa, que são, né, 2 defensores. Aqui nós temos uma leve segunda linha e uma terceira linha, né? Se fôssemos para cortar aqui, basicamente é isso, né? Às vezes essa linha, ela está assim, uma linha em 2-2, né? Uma linha, são 2 linhas defensivas. Quando ele está em 2 linhas defensivas, ele fica mais vulnerável ao ataque porque ele não tem muita cobertura, né? Agora, ele entende, por exemplo, que nesse jogo aqui, é importante ele sair de dentro do garrafão, né? Estou usando aqui uma expressão para a gente também olhar em algumas situações no basquete que acontece, que é bacana. Ele entende que ele aqui não está gerando vantagem competitiva e ofensiva para o adversário. Então, ele vem e faz isso aqui, ó. Quando ele faz isso, ele pode vir aqui e frear na frente do adversário, chamando a atenção do adversário, ou ele pode simplesmente sair, como diz o ditado, para chutar uma bola de 3 no garrafão. Ó, chutou uma bola de 3, que ele veio com liberdade. No basquete, vocês vão ver, quando a defesa é muito individualizada, quando esse jogador sai, esse jogador ele não toma conhecimento dessa troca de defesa, ele também sai para fazer isso aqui, ó, porque ele está individualizando. No futsal não acontece isso. Por quê? Porque esse jogador aqui, que marca pivô, ele tem um comportamento defensivo, que vem desde as formações de base. Ele vem desde a base dizendo, não, tu é o último jogador, tu é o cara de cobertura, tu não pode sair daqui, se tu sair daqui, tu vai descobrir. Está errado? Não, ele tá certo, essa informação, ele descobre mesmo. Só que quando ele dá essa permissão para que esse jogador saia com liberdade, e essa bola entra aqui, ele vai gerar uma vantagem numérica sobre a primeira linha do adversário. Então, ele está num 3 contra 2. Tudo isso é muito bonito aqui no pad. Se o jogador não enxergar isso, eu não gero vantagem numérica. Então, o meu treinamento tem que fazer com que o atleta enxergue isso.
que ele saindo da base 4, ele gera vantagem numérica. Após gerar vantagem numérica, ele precisa gerar benefício ofensivo. Como é que ele vai fazer isso? Acelerando o passe, fixando a base da defesa, ou até mesmo cortando a linha, como a gente mostrou anteriormente. Então, ele sai daqui, sai dessa situação, entra aqui, fixa a base defensiva, existe uma aceleração do passe, pode ver que aqui nós temos um déficit de progressão, esse atleta ele não avançou, porque ele precisa estar em linha de passe, então ele pode estar com déficit de progressão, desde que ele esteja próximo dessa linha. Se ele fizer isso aqui, ó, e a bola entrar, que vantagem numérica ele está gerando sobre o adversário? Nenhuma. O adversário em 2 está marcando 3. Por isso que o atleta, eu evito que esse atleta aqui, ele faça isso, que ele vá para o meio da quadra. Eu oriento que ele faça isso, para que o passe entre nele, ele faça um domínio orientado, e aí é diferente daquele domínio que a gente ensina lá, entra pisando na bola, porque se ele entrar pisando na bola, e o defensor fazer isso aqui, ele já matou o sistema, então ele já não gerou vantagem, ele vai precisar receber a bola, chutando a bola já com domínio para a ala, porque se esse jogador vir, ele vai fazer o passe para dentro. Se esse jogador não vir, quem vai ter que vir é o jogador da cobertura. E esse jogador da cobertura vindo, ele não tem mais uma segunda cobertura. Jogador de cobertura não tem segunda cobertura, anotem isso. Jogador de cobertura é a última cobertura. Ele só vai ter a segunda cobertura se esse jogador, que é o meu companheiro, vir para esse espaço trazendo a defesa para cá. E tem jogador que faz isso. Por quê? Porque ele faz de forma aleatória, ele faz sem pensar. E quando o cara faz sem pensar, normalmente ele prejudica o andamento da situação do jogo. Então, vamos lá? Mostro para vocês aqui mais um pequeno vídeo aqui. Então, aqui nesse vídeo, eu estou mostrando para vocês a gente trabalhando só o último terço. Então, antes de trabalhar movimentos sincronizados, eu estou trabalhando o movimento de passe e ultrapassagem. Então, eu vou ultrapassar simples, eu vou ultrapassar dupla, e depois eu vou incluir três jogadores para fazerem esse movimento de ultrapassagem, e eu vou aumentando a complexidade da atividade. Vou deixar rolar aqui para vocês. Ultrapassagem dupla, então veja que ele faz uma dupla ultrapassagem, ele começa a trabalhar já um conceito que é um pouco mais complexo, né? E acreditem, né? Vou fazer uma colocação para vocês aqui. São atletas aí, média de idade de 25 anos, que chegam na idade adulta para serem meus atletas em alta performance, e os caras não sabem fazer uma pisada. O cara pisa na mesma linha, o cara pisa para trás e não pisa em diagonal para frente. A pisada tem que ser diagonal para frente. Por quê? Porque o cara nunca pisou uma bola para trás, né, numa escolinha. Então, ele não domina fundamentos técnicos individuais. Aí ele chega ali, tu tem que ensinar o cara a pisar. Tu imagine só, né? É um desserviço. O cara tinha que ir lá na escolinha dele, lá na escola dele, e pedir o dinheiro de volta, porque ele chega lá sem saber fazer coisas importantes, né? Então ele não sabe pisar. Então, antes de ele fazer isso em movimento com oposição, ele precisa dominar a técnica. Olha, viram que essa pisada ela foi curta? Ó, essa pisada já foi diagonal para frente. Essa é a pisada. Ó, diagonal, ela tem que rolar. O jogador que vai receber a bola, ele tem que entrar. Olha só a pisada dele. Ele atrasou o movimento. A defesa vai corrigir. Então, se você não fizer essa correção, ó, agora ele está em 3. Ó, aí, pô, velocidade na bola na pisada.
Ó, segunda trave, compactação defensiva, tudo isso tem que corrigir. Óbvio que eles não fizeram isso aqui pela primeira vez. É a repetição de movimentos que já tinham sido realizados antes, né? Ele pode chutar, ele pode passar, ele tem que ter opção para chutar, ele tem que ter opção para passar. Ó, ultrapassagem precisa ser em velocidade. Aplicação competitiva, né? Vejam, né? Existiu uma rodada dupla, né? Esse movimento aqui é muito legal. Ó, pisou, passou, rodou de novo. Olha só a defesa como fica em xeque, né? Você dificulta a defesa. Ó, passou, ultrapassagem, gerou dúvida, girou em cima do back, né? Passa infiltração, ó, ultrapassagem, ultrapassou, quando ele ultrapassa, ele já tirou o adversário, né? Vamos lá, se eu passar de novo, que é aplicação competitiva, né? Ó, passou, ultrapassou, rodou de novo, ó, a dificuldade da defesa em enxergar isso, né? Ó, passe paralelo, esse é um jogo de dupla. A ultrapassagem dele gera dificuldade e conflito para o defensor, ó. Recebe a bola, pisada, quer dizer, ele finaliza limpo, por quê? Porque a pisada ele tem essa característica de gerar conflito defensivo. E essa pisada, quando ela acontece no setor de evolução 3, que é o setor ali de definição, o que vai acontecer com a defesa? Ela vai precisar permutar a defesa, ela vai precisar trocar a defesa. Só que isso, gente, tem que ser muito treinado, é muito difícil. Então, não é deficiência só defensiva, é mérito do ataque que gerou esse conflito, porque defender com permuta é muito difícil, tem que ter muita sincronia. O fixo tem que saber o momento exato de ele soltar o pivô que está arrastando a bola para permutar a defesa e pegar a pisada. Se ele fizer isso antes, o pivô vai entrar rodando e finalizando. Então ele precisa ficar grampeado ali, né, no pivô, para depois ele abandonar o posto defensivo dele para fazer uma troca. Então é muito difícil. Então isso é gerado muito mais em razão da qualidade do sistema de ataque do que propriamente a deficiência da defesa, né? Bom, vamos lá. No sistema de defesa, a gente vai fazer tudo isso que eu falei para vocês agora, né? Nós fechamos o sistema de ataque e o sistema de defesa aqui eu faço só uma rápida explanação em função do tempo, né? No sistema de recuperação de defesa, a gente vai trabalhar com 3 sistemas de recuperação: recuperação 1, 2 e 3. Como vocês perceberam que para cada espaço do jogo ofensivo existe a necessidade de comportamentos ofensivos diferentes, no sistema de defesa é também a mesma coisa. Se eu marco sob pressão, o meu comportamento ele precisa ser muito mais agressivo. Se eu marco no sistema de recuperação 2, eu preciso trabalhar com o equilíbrio da defesa. E se eu marco no setor de recuperação 3, eu vou trabalhar com compactação defensiva. O que significa, por exemplo, que se eu estou com a defesa compactada no sistema de evolução, no sistema de recuperação 3, e um atleta meu toma uma decisão de querer agredir a defesa e sair individualmente, sozinho, né, aleatoriamente, sozinho, o que ele está fazendo? Ele está se afastando das linhas de defesa, ele está proporcionando um buraco na minha defesa. Então, ele não pode tomar uma decisão isoladamente, uma decisão individual que comprometa o sistema. Se ele está lá, ele precisa continuar com uma postura compactada. Então, vejam só que eu tenho que trabalhar elementos do comportamento individual de cada atleta, para eles saberem que lá no sistema 1, agressividade, indução, desarme,
leitura da predominância do pé, do adversário, se vai marcar em antecipação ou dissuasão. Todos esses elementos são trabalhados lá. Então, eu vou ficar uma sessão de treinamento ou parte dela com ênfase na defesa de saída de pressão. Então, meus atividades, meus exercícios, aquela sessão, eu estou só em cima disso. Porque daí eu vou estar observando comportamentos daquele setor. Na outra sessão, eu vou trabalhar no sistema de recuperação 2. E só equilíbrio defensivo, fechar as linhas, compactar, o oposto é importante. Todos esses conceitos do sistema na evolução 2. E quando eu for trabalhar o sistema de evolução 3, compactação da defesa, o oposto é cobertura, fechar as linhas do pivô, jogar indução para a ala, desde que tenha cobertura. Se não tiver cobertura, a indução é para meio, para que o segundo homem, o segundo jogador possa bloquear essa infiltração. Esses conceitos vão sendo trabalhados. Numa outra sessão, trabalho os 3 ou trabalho um 2. O que eu quero mostrar para vocês é a parte mais metodológica, né? Não é especificamente das atividades que são feitas dentro desse setor. Seria discussão para muito mais aqui, certo? Bom, as tarefas dos setores de defesa, assim como eu mostrei para vocês as tarefas do setor de ataque, né? São basicamente essas aqui, certo? Quando eu vou trabalhar no sistema de evolução ali, de recuperação 1, eu vou trabalhar com aproximações, então eu vou ter que aproximar a defesa, eu vou ter que ter um time para sair da linha 2 e ir até o defensor, até o atacante, né, reduzindo esse espaço. A aceleração é fundamental, porque se eu faço essa aproximação de forma lenta, eu posso, quando estar chegando, o adversário já está saindo. Então, essa aceleração, ela precisa encontrar esse time, eu preciso chegar lá no atacante no time certo. Se eu não chegar no time certo, eu preciso, então, temporizar essa aproximação. E a retomada, que significa que eu fiz tudo isso, eu perdi o meu espaço, eu preciso recuperar ele, então eu preciso ser bom na retomada. Então, aqui no sistema de evolução, de recuperação 1, eu vou trabalhar todas essas nuances aqui. E existem outras tantas aqui. Eu fui específico para mostrar para vocês as que eu considero as 3 mais importantes. Então, muitas vezes eu vou ministrar uma sessão de treinamento com meus atletas, que a atividade ela tem um cunho coletivo, mas ela está trabalhando especificamente a aceleração da defesa. O resto todo não é que não me interessa, mas o meu foco é observar e corrigir. Pô, a tua aceleração está baixa. Se tu acelerar assim, tu vai tomar drible. Tu está chegando fora do tempo. Tua aceleração está muito alta. Tu está chegando e o jogador já está saindo. Então, tu vai ser driblado só com o pisar, só com a recepção da posse da bola por parte do adversário, tu já vai ser driblado. Então, eu vou achar esse time, assim como para aproximação, também como para retomada. No sistema de recuperação 2, o que a gente vai trabalhar? Como é uma defesa de meio, rotação defensiva, porque às vezes a tua defesa vai precisar girar em relação ao ataque do adversário. Permuta defensiva e o giro defensivo. Esses são as 3 prioridades do sistema de recuperação. Então, eu vou trabalhar rotação, vou trabalhar permuta, vou trabalhar giro em atividades que podem ser isoladas, analíticas, às vezes, e que também podem ser dinâmicas, através de um jogo, através de uma brincadeira ou qualquer outra coisa, né? Lá no sistema de recuperação 3 é que ficam evidenciadas as necessidades de defesa individual. Por quê? Porque eu estou incentivando, com o meu posicionamento mais compactado, que os adversários driblem nesse setor. Então, se eles vão driblar nesse setor e eu não for um bom defensor individual, eu estou falindo o sistema coletivo. Não adianta nada eu ter uma excelente defesa coletiva se individualmente eu marco mal. Então, eu vou proporcionar atividades para que ele possa exercitar a defesa individual. Coberturas, né? As coberturas são importantes, o time da chegada, como é que eu vou cobrir, eu vou abandonar, em que momento eu vou abandonar o meu marcador direto, né? o meu atacante ali, para ir fazer uma cobertura para o meu companheiro. Em que momento eu vou fazer isso? E o meu companheiro, que está numa outra linha, ele está preparado para a hora que eu sair, ele vir fazer essa cobertura, é um giro de defesa. Será que ele vai estar preparado? Então, preciso treinar isso. 3 linhas defensivas, procurar sempre trabalhar com 3 linhas de defesa para dar mais sustentação à defesa, né? É importante trabalhar isso. E a ajuda do lado oposto. Tudo o que acontece do lado esquerdo é responsabilidade de quem marca no lado direito. Tudo que acontece do lado direito é responsabilidade do lado esquerdo. Esse negócio do, o meu está aqui, eu não tenho nada a ver com que o cara que foi driblado lá, coletivamente não.
Coletivamente, a gente não pode enxergar dessa forma, né? Por isso que, às vezes, o narrador e o comentarista punem o cara que foi driblado. Pô, não pode tomar esse drible. Não, claro que ele não pode tomar, mas o sistema de defesa ele ignora tudo isso, ele não tem responsabilidade sobre isso? Claro que ele tem. Afinal de contas, se nós tomarmos um gol, vai para a conta coletiva. Então, ele precisa fazer alguma coisa para poder ajudar o sistema de defesa, certo? Caminhando aqui, então, para a finalização, basicamente isso que a gente vai ver, né? No sistema de defesa de pressão, as linhas vão estar próximas, né? Então, ele vai estar na linha 2 e vai pressionar, né? E a aceleração é justamente isso, né? A bola saiu, ele fez a aproximação, ele faz a aceleração na primeira bola, não, ele faz a aproximação. Na aproximação, ele já mantém o espaço, a bola entrou, ele aproxima, né? Se entrar uma infiltração, a aceleração, porque esse jogador aqui precisa estar pinçado, e aí eu começo a ter uma restrição de espaço para troca de passes. Se o pivô sair da base 4 para vir numa linha de passe, né, ou uma aproximação, o meu fixo ele vai pressionar essa linha porque ele está em defesa de pressão. Então, a defesa de pressão ela vai funcionar mais ou menos aqui. Não vamos falar sobre sistema de defesa, porque sistema de defesa também seria muito complexo. Na equilíbrio defensivo, ele assumiu que a linha dele vai ser essa linha, né? Por exemplo, por que o Brasil joga com o Marrocos numa linha de defesa 2, que não é uma linha que eu gosto? Porque, estrategicamente, eu não vou fazer um time que corre para caramba querer correr mais ainda. Eu vou acelerar o processo de ataque do adversário, que já tem velocidade. Então, eu quebro a rotina do primeiro setor, economizando combustível para correr com eles no setor 2. O setor 2 é o setor onde eles dominam muito bem o jogo ainda, então eles vão ocasionalmente se gerar benefícios ofensivos, só que eles caem no sistema de evolução 3, que não é o melhor setor deles. O dia que eles descobrirem que eles podem finalizar melhor, eles treinarem finalização, eles vão botar muito problema para muitas equipes no mundo, né? A seleção marroquina saiu de 29º no ranking FIFA para ser 8º no ranking FIFA hoje. Então, é uma das seleções muito perigosas, só que não definem tão bem. Então, eles dominam muito o jogo de setor 1 e 2. Se eu sei que eles dominam o jogo de setor 1 e 2, o 2 é inevitável, para que eu vou correr risco no setor 1, correndo toda hora nas costas, né? Vou gerar um desgaste da minha equipe, desnecessário, sendo que eu já vou ter que dominar eles no setor do setor 2. Então, eu vou apostar com eles no setor 2, né? Então, isso é a estratégia do jogo. E o setor 3 é a defesa mais compactada, né? Então, a defesa vai estar mais ou menos nessa linha, fechando essa possibilidade, né? Então, aqui está o sistema 2, né? Com a defesa mais meio, certo? Com a defesa, né, onde o back aqui é cobertura ainda, né? Eles poderiam estar em 4-0, tanto faz, isso não tem diferença. Mas a linha está mais ou menos postada aqui. E o setor 4, né, com a linha mais compactada, onde se a bola está do lado esquerdo da quadra e eu estou aqui fazendo essa compactação da defesa, esse jogador aqui, ó, ele é vital para o processo. Por quê? Porque se esse jogador aqui ele está interrompendo o passe direto, esse jogador aqui ele dá um passe para trás, né? E aí é o que a gente chama. Eles vão estar marcando aqui, basicamente, né? Como eles vão estar mais ou menos assim, eles vão estar basicamente aqui marcando numa configuração losango. Se vocês fossem olhar aqui por uma configuração losango, né? Ele vai estar assim, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, esse jogador aqui, ó, ele é importantíssimo no processo. Por que ele é importantíssimo no processo? Porque ele ajusta tudo que os outros 3 fizerem de errado, ele vai ajustar. Então, não tem porquê, por exemplo, né, o atleta tá jogando aqui nesse setor, né? Jogando aqui nesse setor, e assim, ó, aberto. Opa, desculpa, saiu. Ele não tem por que estar ali aberto, né? Ele vai estar aqui, né? Marcando nesse setor aqui, fechando, ó. Ele não precisa estar aqui, ele pode estar fechando aqui. Se ele estiver fechando, ele vai conseguir. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Ó, se ele estiver aqui aberto, ele está abrindo toda essa possibilidade de infiltração. Agora, se ele estiver fechando, a bola não vai sair direto aqui, a bola vai ter que fazer isso. Quando a bola fizer essa trajetória, ele recupera o espaço dele, né? E ele recupera o espaço dele. A bola vem para o lado oposto, vem para o lado contrário, lado direito. Então, esse jogador aqui, ele é o jogador de cobertura. Então, de novo, a defesa vai estar
com 3 linhas defensivas montadas como se fosse uma marcação de losango. Linha 1, a posse de bola, linha 2, a linha de contenção, e linha 3, a linha de cobertura. É assim que funciona o sistema, certo? Falar sobre o sistema de defesa também é um assunto bem amplo, né? Mas é só para ficar para vocês aqui. Caminhando para a finalização, aqui estão os procedimentos de distribuição de sistema. Então, se eu vou distribuir o sistema aqui entre sistema de ataque e defesa, eu tenho aqui algumas metodologias que eu desenvolvi ao longo dessa jornada como treinador. Uma delas eu chamo fração de treinamento, eu vou fracionar o treinamento para poder diminuir a complexidade. O outro a gente chama de fragmentação das estruturas, isso tem relação mais direta com a estrutura do jogo. Então, fragmenta as estruturas do jogo e depois eu vou juntando as partes, né, para que a gente consiga. Obviamente que, mesmo eu juntando as partes, não é a mesma coisa de ter uma interação coletiva, mas elas me ajudam a ter identificação. Simulação. As simulações, elas são parte importantíssima do processo. Eu preciso simular ações que não vão dar certo para preparar o sistema de ataque ou de defesa para poder reagir após essa situação bem-sucedida ou mal-sucedida. Termina um ataque, eu sou jogador de defesa, então eu preciso terminar um ataque chutando a bola na mão do goleiro propositalmente para ver como é que eu vou reagir com a defesa saindo em velocidade. Então eu vou treinar isso através das simulações. Depois tem os jogos e atividades, que é o que a gente faz, joguinhos, atividades, jogos situacionais, enfim. Reposição dinâmica é uma dinâmica para acelerar o processo de mudança de defesa para ataque, de ataque para defesa. Eu adoro fazer reposição dinâmica, além de ser uma atividade com cunho técnico-tático, são atividades onde você dá muito sprint, né? E como você dá muito sprint, o sprint também é uma valência física importante, porque você vai estar trabalhando força e potência através de sprint, não só através de pliometria. Então, eu gosto de fazer isso, mas eu oriento sempre os preparadores físicos, quando eu vou usar essa sessão, para que eles saibam que eles têm que preparar o atleta no aquecimento para fazer sprints, e também a carga de trabalho deles física precisa diminuir, porque eu vou exceder no meu período, certo? E o treino especial é tudo que tiver relacionado ao treinamento de jogo de vantagem numérica pré-estabelecida, 5 contra 4, a defesa de 4 contra 5, o jogo de expulsão 4 contra 3, a defesa de 3 contra 4 por expulsão. Então, isso é um jogo especial, isso é um momento especial da dinâmica, certo? Então, a gente precisa trabalhar também para que a gente consiga, dentro da metodologia, cobrir aqui sistema de ataque e de defesa, certo? Pela atenção de todos vocês, muito obrigado. Deixo aqui os meus contatos, como vocês receberam ali esse PDF, né? Vocês têm ali todos os contatos e também o acesso ao meu site, ok?